Muito bem, gravando. Vamos lá apresentar o meu querido amigo aqui, Dr. Marcos Machado. Primeiramente, Dr. Marcos, eu queria dizer que é uma grande honra você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, né, para estreando aqui na Unilins, né? É verdade. Seja muito bem-vindo. Nós já tivemos as presenças ilustres aqui da Dani Marini, ela teve Que o ano legal. passado, convidei, né? Quando a gente estava no sistema presencial, eu havia convidado alguns delegados mais próximos da região, né? O Sim, Marcos Poi, o Walter, o Anderson, ele chegou a participar com a gente, a Cidinha de Araçatuba. Cidinha. Então, da região ali, foi bem interessante, foi fundamental a presença deles, né? Sempre nós tivemos o apoio do Conselho de Farmácia nesse sentido, né? E o Adriano Falvo participou ano passado. Então, sempre presente nos Sim, nossos eventos, tá? Então, eu já queria, mais uma vez, estar agradecendo a sua presença, e muito nos honra. imagino. E, antes de mais nada, eu gostaria de estar fazendo sua apresentação e eu passo a palavra para você já já, tá Obrigado. bom? Fique à vontade. Então, Dr. Marcos Machado, farmacêutico bioquímico, especialista em análises clínicas, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Eu vou falar de boca cheia aqui, né? É o melhor Conselho Regional de Farmácia do Brasil. Isso eu conheço muito bem, eu sei do que eu estou falando. Obrigado. Então, o Dr. É, Marcos já foi presidente do mandato de 2018 a 2020, né? Lembrando que o mandato ele dura por 2 anos, né? Bienal, né? E agora de 2020 a 2022. Né? Foi tesoureiro do Conselho Regional de Farmácia entre 2012 e 2018. Coordenador da Comissão de Análises Clínicas do Conselho Regional de Farmácia também, nos anos de 2004 até 2011, membro do Comitê dos Laboratórios do Sindicato dos Hospitais e Laboratórios de São Paulo, responsável técnico do Laboratório Hospital da Unimed, lá do ABC, diretor comercial do Laboratório Padrão de Análises Clínicas e diretor técnico do Centro Diagnóstico Laborfase Padrão. sim. E, além de tudo, é palmeirense, mas aí ninguém é perfeito, né? A gente É, tem que entender isso, né? Fazer o quê, né? é, É uma grande brincadeira, a gente brinca muito dos grupos, né? E é sempre muito saudável, né? Eu sou São Paulino, sou um dos que mais tem apanhado ultimamente, né? Então, tem sido mas bacana. vamos aí. Dr. Marcos, fique à vontade, Muito está com a obrigado. palavra, tá? É uma Obrigado. grande honra. Bem, eu queria primeiro agradecer a você pela oportunidade de estar conversando hoje com os colegas aí da Unilins. É um prazer para mim, como profissional, né, estar podendo conversar aí com o pessoal todo que se interessou na palestra, para que a gente possa discutir um pouquinho dessa questão da Covid, que é, sem dúvida, talvez o assunto mais comentado dos últimos 10 anos em termos de saúde, né? Eu, para ser sincero, nunca tinha visto uma corrida tão grande para se discutir um assunto tão importante para a humanidade toda, né? Então, Giovanni, queria agradecer você, que é hoje o coordenador aí do curso. Muito obrigado, eu acho importantíssimo essa trazer esse assunto que você hoje está trazendo e dando a oportunidade do conselho estar conversando com os colegas também. Então, muito obrigado. Agradecer ao seu reitor, o Dr. José Aparecido Silva Queiroz, o vice-reitor também, Dr. Breno Ortega Fernandes. Dizer que, como presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, é um prazer tanto estar hoje conversando com os colegas da Unilins, como também ter você junto conosco aí, representando o Conselho na região, o nosso delegado regional, e isso não só nos deixa feliz, mas muito honrado de poder contar com você. Muito obrigado e também pelos elogios que fez ao Conselho Regional. Eu faço parte de um grupo que vem lutando durante décadas aí para tentar colocar o farmacêutico em evidência e administrar o Conselho de Farmácia de São Paulo é administrar um município. Nós temos hoje mais de 100 mil farmacêuticos, mais de 300 funcionários, é sempre muito difícil. Mas, e sem contar os colaboradores, mais de 500 colaboradores, mais de 20 comissões técnicas, cada grupo técnico de uma área de atuação diferente, então não é fácil.
Eu sou farmacêutico bioquímico, sou especialista em análises clínicas, pós-graduado em análises clínicas. Trabalhei um tempo com farmácia, mas fiz a minha carreira dentro de análises clínicas, com laboratórios próprios também, com a parte de responsabilidade técnica por hospitais. Você citou alguns aí, e são mais de 30 anos aí na área. Então, eu hoje escolhi para conversar com vocês um pouquinho sobre a questão que talvez, do ponto de vista de para poder entender um pouquinho o que é o coronavírus e como é que ele age, né, eu separei aqui uma palestra sobre o sistema imune. Vou falar um pouquinho também dos exames, e aí eu acho que é importante, interessa a todo mundo, e por que da dificuldade, apesar da vacina, por que alguns ainda estão se contaminando, né? O risco da mutação desse vírus, que era esperado, mas a gente nunca sabe exatamente como é que o vírus vai fazer a mutação e quais serão as consequências. Então, vou tentar abranger um pouquinho aí de todos esses assuntos, e no final eu fico à disposição para perguntas. Eu vou colocar a palestra aqui. Estão visualizando bem, Giovanni? Tá perfeito, tá ótimo. Ok. Então, eu vou tentar resumir um pouco aí o sistema imune para que a gente possa entender o que é o vírus, enfim, e qual é o tipo de resposta que a gente produz e qual é a expectativa da vacina, e também como é que a gente avalia os resultados de exames, né? Bom, o Covid-19 é essa figura aí, o SARS-CoV é essa figura representativa que está aí, né? E aí também uma imagem de anticorpos formados, que eu vou explorar muito isso durante a palestra, quando nós formos desenvolvendo ela. Bem, o SARS-CoV é um vírus, é uma linhagem, ou seja, uma família de vírus já conhecida, não é novidade, e por isso também foi possível desenvolver uma vacina tão rapidamente, porque já se conhece muito do SARS-CoV, já é um vírus de longa data de estudos e produzidos, muitos estudos, e por isso é que conseguiu chegar a uma vacina, em um prazo aí praticamente de 1 ano, conseguiu se desenvolver essa vacina tão rápido, né? Mas o que chamou a atenção é o SARS-CoV-2, que levou aí a um processo inflamatório, né, de comprometimento pulmonar, não só pulmonar, tá? Na verdade, ele infecta o pulmão, mas traz outras consequências também. Principalmente, vocês viram aí pessoas morrendo, né, por formação de coágulo, porque há uma resposta imunológica muito intensa do organismo, né, que leva à falência de vários órgãos. Ele começa infectando o pulmão, leva à síndrome respiratória aguda grave, mas também leva à falência renal, atinge fígado também, e causa processos inflamatórios em vasos sanguíneos que vão levar, inclusive, à formação de trombos depois, né? Então, é um processo que, além do ataque pulmonar, causa aí processos inflamatórios vasculares que vão levar também a processo de coagulação e alguns pacientes morrerem aí por formação de trombos, que depois descobriu-se isso e começou a tratar com anticoagulantes. Mas, mesmo assim, ainda alguns pacientes morrem por infarto pulmonar em função da formação de trombos, né? Bem, essa é uma representação gráfica, a estrutura do coronavírus, né? Glicoproteína S, que é a proteína mais importante, que nós vamos falar bastante sobre ela, vou depois falar algumas coisas que são importantes do ponto de vista de resposta imunológica e produção de vacina. A parte da proteína N, que é a proteína estrutural, o envelope, né, a parte do envelope, e as hemaglutininas. Mas, de toda essa parte estrutural aí que está sendo representada, a mais importante delas é a proteína S. Essa sim, nós vamos nos ater e falar um pouquinho mais, né? Bem, a entrada do SARS-CoV nas células hospedeiras ocorre através da ligação da região spike, que é justamente a proteína S, né, com os receptores de membrana chamado enzima conversora de angiotensina 2. Não depende apenas da ACE2, da enzima conversora. Existem também algumas proteases de
de membrana que vão ser muito importantes, outras proteínas, outras proteases, né, que vão ser importantes para que faça essa ligação entre o vírus e a enzima conversora de angiotensina, para que o vírus possa, então, entrar nas células, né, e depois replicar. O nosso problema em relação ao vírus não é quando ele entra no organismo somente, né, porque enquanto ele estiver em circulação, mas não está dentro da célula, ele tá, não é o nosso problema. Mas quando ele entra na célula, quando ele consegue fazer adesão, consegue entrar para dentro da célula para depois fazer replicação, aí sim é o grande problema que nós temos, né? Quando ele entra na circulação sanguínea, seja por vias nasais, ou seja por gotícula, enfim, há produção de anticorpos, há resposta imunológica para isso. O problema é o tipo de resposta imunológica e a efetividade dela, que eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá certo? Bom, resposta imune frente a infecções, isso é infecção viral geral, o organismo responde, seja com formação de anticorpos, seja com resposta celular, ou seja, quando o vírus entra no organismo, há uma resposta imunológica, no primeiro momento celular, vão para lá leucócitos, linfócitos, neutrófilos, macrófagos, né, para tentar combater essa invasão que houve aí, essa entrada do vírus, né, e depois nós vamos ter a formação dos anticorpos. Então, existe uma resposta imune frente às infecções virais, que são muito parecidas, né, mas, claro, depois a primeira resposta ao vírus, depois que nós temos a resposta específica, vem a resposta específica e aí a formação de anticorpos que vão durar aí, que nós esperamos que dure aí por um longo período, não se sabe exatamente quanto ainda, mas é a resposta que nós esperamos também de quando o paciente toma a vacina. Então, para quem não é da área, né, quem está assistindo e não é da área, quando o vírus entra no organismo, nós vamos ter uma resposta lá que nós chamamos de resposta inespecífica, que é justamente a formação não é formação, mas os leucócitos migram para a região onde teve a infecção viral, né, para tentar fazer a defesa do organismo. E aí vão para lá, principalmente linfócitos, células dendríticas, monócitos, macrófagos, né, para tentar combater esse vírus que entrou. Muitas vezes, em muitos casos, e nós temos uma quantidade enorme de infecções virais, essa resposta é suficiente para poder combater o vírus. Aí alguém vai dizer assim, mas só essa resposta? Pois é. A resposta inespecífica, a resposta celular, ela está sendo estudada, inclusive, nesse instante, porque muitos pacientes, nós vamos ver isso, vamos falar um pouquinho depois sobre a questão da vacina, tem pacientes que não vão desenvolver resposta humoral, ou seja, não vão formar anticorpos em grande quantidade. E é uma incógnita, né? Porque alguns pacientes não têm anticorpos específicos, ou seja, a quantidade de anticorpos formadas para o SARS-CoV é pequena, mesmo assim ele não adoece. Ele não tem evolução na sua doença ao ponto do paciente chegar a estado grave ou ter que internar. Pode ser que essa resposta seja exatamente aqui, nessa resposta inespecífica, a resposta celular. Isso pode acontecer. Mas a evolução natural da resposta imune você tem primeiro a resposta celular e depois o reconhecimento do vírus vai apresentar esse vírus, pedaços desse vírus, né, para os linfócitos produzirem aí primeiro a resposta de células T e depois resposta de célula B para produzir os anticorpos, que você já deve ter ouvido falar muito, né, que são as imunoglobulinas IgM e IgG, que vão ficar por um bom tempo. A IgM vai ser produzida no primeiro momento e depois a imunoglobulina G é aquela que todo mundo quer ter, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela também, né? Mas também queria falar sobre interferons. É claro que para quem não é da área de saúde, vendo essas palavras, talvez não consiga entender exatamente, né, qual a função. Mas é importante porque muito se discute hoje qual é a diferença, por que alguns pacientes, por exemplo, nós temos casais onde a esposa não teve absolutamente nada, o marido se infectou e evoluiu, inclusive, na sua doença, alguns chegaram até a falecer, e vice-versa, ou seja, nós temos casais que, apesar de conviverem juntos, né, um deles adoeceu, um dos parceiros adoeceu, e o outro não. Isso aconteceu em diversas famílias, diversos grupos de amigos, né? E por que isso? Por que algumas pessoas
responderam bem o seu sistema imune ao ponto da pessoa sequer perceber que ela foi infectada pelo vírus, e outras pessoas se infectaram, evoluíram, né, e tiveram a doença, alguns chegaram a internar, outros a falecimento. Qual é a diferença? Está sendo muito estudado isso, porque existem diversas perguntas ainda que precisam ser respondidas em relação ao SARS-CoV-2. Mas, uma das coisas que já se conseguiu saber é, alguns pacientes, alguns desses casais, estão sendo feitos estudos com casais, mais de 5.000 casais, para entender isso, né? O que já conseguiu se entender é, para algumas pessoas que não evoluíram na doença, apesar de ter o seu parceiro com a doença em estado até grave, é porque essas pessoas tinham uma quantidade maior de interferons. Elas produziram mais quantidade de interferons. E o interferon, ele é importante para impedir... Estão me ouvindo? Estou ouvindo um som de fundo, não estão me ouvindo bem? Sim, Marcos, tá. Eu já desativei o telefone. Perfeito. Eu achei que era o meu aqui. Bem, então algumas pessoas produzem uma quantidade maior, têm provavelmente, até geneticamente, uma resposta melhor, ou seja, há uma produção maior de interferon, que é uma substância produzida justamente para combater infecções virais. Então, é bem possível que alguns tratamentos, inclusive alguns países já desenvolveram alguns tratamentos com interferon, e é possível que isso seja um medicamento utilizado. Mas, naturalmente, nós temos visto isso, pessoas que desenvolveram doenças e outras pessoas que convivem juntas e não desenvolveram a doença. Então, essa resposta de interferons, ela é celular. A produção de interferon é celular. Então, pode ser que algumas pessoas não cheguem a desenvolver anticorpos IgG e IgM em grande quantidade, mas tem uma resposta celular extremamente ativa a ponto de produzir interferon e conseguir manter a infecção controlada e não evoluir. Essa é uma das linhas de pesquisas que têm sido feitas e que tem dado resposta nesse sentido, ou seja, é possível que algumas pessoas tenham realmente mais interferon e uma resposta melhor e não evoluam, não vão chegar a evoluir. Bom, as células natural killers é um tipo de linfócito, né, cujo principal mecanismo de reconhecimento são de células infectadas, é uma célula específica, ou seja, é um linfócito específico, tem função aí de reconhecer células infectadas por vírus, produz citocinas e mata essas células, tá? É uma das funções dela. A imunidade específica ou adquirida, só para relembrar, né, é estabelecida após um intervalo de tempo necessário para ativação, principalmente de linfócitos B, né, que vão ser ativados para produzir anticorpos específicos, né? É preciso um tempo para isso. Essa é também a lógica das vacinas, ou seja, você dá a vacina, tem a primeira linha de defesa lá que vai reconhecer esses antígenos, no caso da vacina, o vírus inativado, o vírus com outra constituição, ou seja, só para que o sistema imune possa reconhecer, e depois vem a resposta adquirida, ou seja, para que a gente possa, a resposta específica, perdão, para que a gente possa, então, formar anticorpos, e o ideal é que esses anticorpos sejam específicos e que eles possam ter longa duração para proteger, para dar imunidade a esse paciente durante um grande período de tempo, né? No caso do SARS-CoV, nós não sabemos ainda quanto tempo isso pode durar. Para pessoas que se infectam normalmente com o vírus sem ser vacinal, ou seja, se infectam, é possível que esses anticorpos durem aí até 6 meses. Mas não significa, volto a dizer, que a pessoa não apresentando anticorpos, que ela esteja exposta. Pode ser que ela tenha outro tipo de resposta, por isso ela não necessite de formação de anticorpos e de imunoglobulina. Mas o ideal é que ela forme esses anticorpos para ficarem depois, inclusive, de memória, né? Bem, além dos linfócitos, né, participa da resposta específica, e aí para quem é da área, né? Células apresentadoras de antígeno, células dendríticas, que são importantes, anticorpos, citocinas, e as moléculas de classe 1 e 2 do MHC, que são expressas, né,
né? São moléculas de superfície para expressar e para apresentar os antígenos. Dois tipos de resposta: resposta celular, que é mediada por linfócitos T, resposta humoral, que é mediada por linfócitos B, né? Aqui só a evolução e a maturação dos linfócitos, a diferenciação das linhagens de linfócitos. Não vou entrar muito nessa questão, porque nós temos pessoas assistindo que não vão entender muito isso, mas depois os colegas, se quiserem, eu detalho um pouco mais, tá ok? Bem, se for um antígeno proteico, a resposta celular, a princípio, vai ser por linfócitos T. Então, no caso do vírus, é um antígeno proteico, ou seja, é um invasor, né? É um antígeno composto de proteínas. A primeira resposta é de linfócitos T. Se não for proteico, a resposta é por linfócito B, tá? Então, eu coloquei aqui um resuminho bem prático aí. Se for proteico, linfócito T, ativa linfócito B, ocorre, aqui nesse gráfico dá para ver, ocorre a expansão clonal, ou seja, são produzidas muitas cópias de linfócitos B, né? Há uma diferenciação em plasmócitos. Plasmócitos são as células específicas que vão produzir os anticorpos, imunoglobulinas, IgA, IgM, IgD, IgE e IgG. O que interessa para nós é a formação de IgG, né? O linfócito B citotóxico é aquele que vai lá na célula que está infectada pelo vírus. Então, tem uma célula, um linfócito ou uma célula específica, geralmente linfócito, está infectado ali, ou uma célula do sistema, célula pulmonar, o linfócito B citotóxico reconhece, vai lá e elimina aquela célula. Tá? Se tiver com vírus, ele vai lá e elimina, né? Forma também imunidade humoral, ou seja, vai formar os anticorpos e vai ficar um bom tempo esses anticorpos circulando, até que não precise mais, diminui a quantidade. E os linfócitos também. Linfócitos B e linfócitos T, depois que eles tenham contato, eles se expandem, principalmente o linfócito B vai expandir em grande quantidade, mas quando a infecção está controlada, diminui a produção, ou seja, eles entram em apoptose, diminui a produção, eles entram em morte celular e fica uma pequena quantidade, tanto de linfócitos T como linfócitos B, que vão ficar armazenados. Quando o organismo entrar em contato novamente com esse vírus, ou esse antígeno, mais especificamente nós vamos falar aqui do SARS-CoV, quando o organismo entrar novamente em contato com o SARS-CoV, esses linfócitos novamente vão começar a se reproduzir, vão ter diferenciação novamente e vai produzir maior quantidade de imunoglobulinas. É o que se espera quando o paciente tem a doença, ele entra depois num estágio onde ele caminha para a cura da doença, mas vão ficar os linfócitos lá armazenados. Quando entrar novamente em contato, a nova produção de imunoglobulinas, de linfócitos específicos para atacar aquele vírus. Isso também é a resposta que nós esperamos da vacina. A vacina vai ser dada ao paciente, o organismo produzirá linfócitos B para a produção de imunoglobulinas, também linfócito T, linfócito B, e depois isso vai cair. Quando entrar em contato novamente, isso tende a aumentar. Por isso também a segunda dose. Na primeira dose dessa vacina, seja ela a Coronavac, seja ela a vacina da AstraZeneca, a primeira dose ativa o sistema imunológico, na segunda dose aumenta a produção desses anticorpos e depois tende a diminuir e ficar como memória. Por isso as duas doses. E o intervalo de tempo ele é importante, né? Na verdade, quanto maior o tempo que você dá de espaço entre uma e outra dose, você aumenta a produção de anticorpos, você tem uma resposta melhor. Então, algumas pessoas falam, e se eu passar de 28 dias da Coronavac, vou perder a primeira dose? Não, não vai perder a primeira dose. Mas o ideal também é que você siga aí as instruções do fabricante, mas, em média, 28 dias para a Coronavac, 90 dias, me parece, da AstraZeneca, mas se passar um pouco desse tempo, não vai ter grandes problemas, não. Pelo contrário, talvez a resposta imune na segunda dose, com um pouco mais de tempo, seja até mais efetiva, né? A resposta imunológica através do linfócito B, que nós chamamos aí de linfócito ativado, que é o plasmócito, vai produzir as imunoglobulinas IgA, IgM, a IgG, a IgD e a IgG. A IgM é a primeira imunoglobulina produzida pelo organismo, é o que nós chamamos de imunoglobulina de fase aguda, ou seja, entrou em contato com o vírus, a primeira imunoglobulina que será produzida é a IgM.
E é o que nós vamos encontrar primeiro também nos exames que nós vamos realizar, né? Lá no laboratório, na farmácia, principalmente agora, a farmácia está fazendo muito exame, né? A Abrafarma, que é a Associação Brasileira das principais farmácias de redes do Brasil, fez até agora 4,5 milhões de exames, só a Abrafarma, fora as outras. Então, nós estimamos que esse número de exames realizados pela farmácia deve estar chegando aí a 10 milhões de exames. É bastante, né? Então, num primeiro momento, os exames vão detectar IgM e depois, numa segunda fase, ou seja, quando o paciente está indo já, saindo da fase aguda, indo para a fase de cura, nós vamos encontrar a IgG. Isso é tudo teórico, tá certo? É o que a gente espera, mas vai ter uma variação aí, pode acontecer do paciente não responder dessa forma, né? E também as imunoglobulinas não serem específicas, é isso que eu vou mostrar para vocês já já, né? Há também a formação de imunoglobulina IgA, principalmente no caso do SARS-CoV. Ele é um vírus respiratório, ou seja, ele tem a característica de contaminação, de infectar as pessoas através do trato respiratório. Pois bem, quando isso acontece, há uma grande produção de IgA. Na verdade, a IgA começa até a ser produzida, nesse caso específico, em grande quantidade, maior até do que IgM no primeiro momento. Só que a detecção da IgA, ela é mais difícil. Então, existem exames que detectam sim IgA, né? Agora, inclusive, foi desenvolvida uma metodologia até mais fácil para poder encontrar isso através de saliva, né? Mas, num primeiro momento, os exames se focaram em tentar identificar imunoglobulina M, que é o IgM, e depois IgG. E agora, depois nós entendemos que só a presença de IgM e IgG não era suficiente para poder verificar se o paciente tinha imunidade ou não. Então está sendo feito nesse instante uma grande quantidade de exames de pesquisa de antígeno, ou seja, procurar o próprio vírus nas secreções, coleta de secreção nasal, ou então de orofaringe, né? É melhor você procurar o vírus, e se tiver presente o vírus com sintomas, você dá o diagnóstico para o paciente. A presença simples de IgG ou IgM não significa que o paciente esteja doente e também não significa que o paciente tenha imunidade contra o SARS-CoV, imunidade contra a Covid-19. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Esse é o tempo de formação de anticorpos, para que vocês possam entender, principalmente para quem é da área, não sei se nós temos aí biomédicos, biólogos, médicos e farmacêuticos, evidente que nós devemos ter aí profissionais acadêmicos, mas para poder entender do momento da contaminação até o momento da produção de imunoglobulinas, onde o paciente entra em estado de convalescência, quanto tempo isso pode levar? Pois bem, do início da infecção, do primeiro dia da infecção, até o 7º dia da infecção, nós vamos ter aqui um aumento de IgM, imunoglobulina M, produzida pelo organismo como resposta a essa infecção viral. Para esse período aqui, olha, nós iniciamos praticamente a curva de subida aqui da imunoglobulina M, vai demorar pelo menos 7 dias. Então, esses testes que são feitos, testes rápidos em farmácia, não vão conseguir detectar se o paciente teve contato ou não com o vírus antes de 7 a 8 dias. Então, muitos testes deram negativos e as pessoas diziam assim, poxa, mas o meu vizinho, o meu parente estava com todo o sintoma, fez o teste e deu negativo. Sim, se ele não tivesse pelo menos 8 dias do período aí de contaminação, vai dar negativo mesmo. Isso para muitos testes aconteceu e nós tivemos aí diagnósticos dificultados por isso, né? A IgG, ela começa a aparecer a partir do 7º dia, mas ela vai se elevar mesmo, olha, lá para o 18º dia. Então, também não era possível detectar antes disso, né? E muitos pacientes acabaram tendo seus resultados aí duvidosos, porque fizeram antes do período ideal para a pesquisa dos anticorpos. Isso levou a uma série de resultados confusos e alguns médicos a desacreditarem também nesse resultado do teste rápido de IgG e IgM. Antes do primeiro dia de sintoma, só é possível fazer o exame de carga viral, o exame de PCR, que vocês também ouviram falar muito no exame de PCR. Aliás,
de 2020 para cá, nunca se falou tanto em exame, né, de PCR, IgG e IgM, como nessa época agora de contaminação do SARS-CoV, né, da Covid-19. Então, é possível, através do exame de PCR, diagnosticar se a pessoa tem ou não Covid-19, até mesmo antes de aparecerem os primeiros sintomas. Até 3 a 4 dias é possível, antes de aparecer os sintomas, você pegar a presença do vírus na região nasal ou então na orofaringe da pessoa, tá? Do paciente. IgA também começa a aparecer, ó, até um pouco antes aqui da IgG, a gente consegue detectar, ela se eleva mais do que a IgM também, é um bom marcador, mas é mais difícil de dosar. Então, deu-se preferência por dosar IgM, pesquisar, na verdade, IgM e IgG. A IgG, ela deve ter o seu pico ali por volta do 28º dia, né? E depois ela tem um declínio também, e, teoricamente, ela deve se manter num nível que seja detectável através de algumas metodologias, conferindo imunidade para o paciente. Então, se tem IgG, teoricamente, ela teria imunidade. Quando tem uma nova exposição, a IgG se eleva rapidamente, justamente porque os linfócitos B, os plasmócitos, já estão formados, tem lá as reservas, né? Principalmente em linfonodos, você tem reservas de linfócitos B, plasmócitos, eles saem rapidamente, passam a identificar o vírus e passam a ter uma produção maior de imunoglobulina G, e esse paciente, teoricamente, ele está protegido, tá certo? Mas aqui eu coloquei como um ponto importante para nós termos claro, então, se a pessoa se contamina, a partir do 7º dia ela começa a ter resposta de imunoglobulina M, depois vem a resposta de IgG. Por que é que nós temos, então, alguns casos de reinfecção? Por que é que alguns pacientes não têm essa imunidade que era esperada? Bem, quando os anticorpos são formados lá pelo sistema humoral que eles produzem, que é essa representação aqui, ó, é bem isso, né? Os anticorpos são mais ou menos dessa forma aqui. Mas os anticorpos são formados não somente para uma parte do vírus. O vírus, ele tem diversas partes, como nós podemos ver lá na representação esquemática, e o organismo produz anticorpos para várias partes aqui do vírus. Só que não adianta o organismo produzir anticorpos contra a região do capsídeo, ou estrutural, ou da proteína estrutural N, não vai resolver muito. Então, quando nós fazemos esses exames de IgG e IgM, na verdade nós estamos verificando a produção de anticorpos do organismo contra as diversas partes do vírus, não uma só. Pois bem, né? Os testes rápidos, principalmente, eles foram desenvolvidos para poder detectar anticorpos IgM e IgG. Mas eles não falam para nós de qual região do vírus esses anticorpos estão representados. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar para vocês como é que são feitos os testes rápidos, como é que eles são, o que acontece para que o resultado seja positivo ou negativo, né? Como é que ele é feito? Como é que ele é produzido? O que ele pesquisa, na verdade, quando você coloca essa gotinha aqui que está aparecendo na tela? Então, aqui vai dar para vocês entenderem o que é que acontece num teste rápido de pesquisa de IgG e IgM. Esse é um kit comercial. Aqui, a curva de produção de anticorpos, de IgM e IgG. Passar um pouquinho adiante. Vamos lá. Bem, aqui é o que nós chamamos de um cassete, ou seja, um dispositivo para o teste, né? É colocado nesse dispositivo uma fita de nitrocelulose, e nessa fita de nitrocelulose, nós vamos colocar aqui os anticorpos marcados, nós vamos colocar antígenos também, e algumas substâncias para poder fazer esse teste. Dá uma olhadinha para vocês poderem entender. Ó. Um anticorpo produzido para o combate ao vírus, IgM, ó, vai colocar lá nessa fita. Pronto. Um anticorpo IgG, também
Vamos colocar ele aqui nessa fita, ó, a segunda resposta do sistema imunológico. Vamos lá. E agora, olha só. Nós vamos colocar uma gota do sangue do paciente aqui nesse teste rápido. Aqui tem esse orifício aqui, essa abertura, que é justamente para a gente colocar uma gota de sangue. Quando se coloca a gota de sangue aqui, seja na farmácia, seja no laboratório, nós estamos colocando sangue com diversas proteínas. Entre essas proteínas estão aqui os anticorpos. Se o paciente entrou em contato com o vírus, estão aqui os anticorpos contra o SARS-CoV. Aqui tem anticorpos IgG, tem IgM, tem IgA, mas na fita foi colocado especificamente para detectar anticorpos de IgM e IgG, tá certo? Então vamos ver como é que funciona. Olha aqui os anticorpos aqui, ó. Todos colocados aqui. Tem IgM e tem IgG também. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Os anticorpos estão ali, o sangue foi colocado. Nós vamos colocar aqui uma substância chamada ouro coloidal, anexado aqui, complexado, com um pedacinho do vírus, mas não é exatamente do vírus, né? É um antígeno recombinante, ou seja, nós pegamos um pedacinho do vírus, fizemos uma molécula do laboratório, colocamos aqui, ó, junto com essa partícula chamada ouro coloidal. E agora, vamos colocar ele lá, ó. Um anticorpo marcado, aqui, ó, ouro coloidal, e um anticorpo humano. Esse anticorpo aqui é contra os nossos anticorpos, tá? Foi produzido em modelo animal. Colocou uma gotinha lá do tampão, olha o que vai acontecer, ó. O líquido vai levando, vai subindo. Ó, os anticorpos que estavam aqui na gotinha de sangue começam a subir, ó. E os anticorpos vão encontrando. Se porventura, olha aqui os anticorpos que interessante. Se aqui tem o antígeno SARS-CoV e nós temos anticorpos contra o SARS-CoV, olha aqui, ó. O IgM grudou nessa parte, o IgG grudou nessa. Esses anticorpos aqui, em roxo, são os anticorpos nossos, da pessoa que nós estamos testando. E aqui, com essa molécula vermelha aqui, são representações do antígeno. Então, ó, os anticorpos estão se juntando aí, ó, estão grudando no antígeno. Opa, vamos ver o que vai acontecer. Um anticorpo IgM-IgG e um controle. Vamos lá. Colocou a gotinha, o tampão está subindo, agora lá, ó, os anticorpos tudo correndo ali, ó. E eles vão grudando, ó. Olha lá, eles vão encontrando. Opa, desculpa. Me perdoe. Pronto. Eles vão encontrando seus pares. O IgM, o anticorpo IgM que grudou, se acoplou ali, né, fez a ligação no antígeno, no SARS-CoV, ele vai encontrar o anticorpo IgM. O IgG também, ó. Eles vão correndo e vão se encontrando, ó. Então, IgM, IgG e lá em cima o controle, aí, ó. Opa, encontraram. Se porventura eu tenho anticorpos contra o SARS-CoV, ele vai se grudar nessa primeira linha aqui. Se eu tenho anticorpos contra o SARS-CoV IgG, ele gruda na segunda. E se eu tenho aqui, na verdade, aqui é um controle, uma linha controle, ele vai dar sempre positivo, porque esse anticorpo é marcado já para dar positivo, para validar o teste. Olha aí, eles encontraram os pares e formou a linha. Se eu tiver anticorpo IgM, vai ficar uma linha vermelha aqui. Se eu tiver anticorpo IgG, uma linha vermelha aqui. E o teste validado. É isso que a gente pesquisa. Só que esses anticorpos que nós pesquisamos, nós não sabemos de qual parte do vírus que é. Se é do capsídeo, se é da proteína M ou se é da proteína S, né? Pode-se fazer também esse exame por quimiluminescência, também é possível fazer. É um método mais preciso, né? Esse é o método de quimiluminescência. A quimiluminescência dá um resultado mais preciso, é possível pegar até com menos dias de infecção e ter um resultado, uma resposta melhor. Como é que funciona? Mais ou menos a mesma coisa, né? Você coloca anticorpos marcados para poder grudar aqui com o vírus, ó. Lava essa solução, isso aqui é feito tudo numa placa específica para isso, lava, tira
anticorpos que podem, proteínas que podem interferir nessa reação, deixa só o antígeno com os anticorpos marcados, já anexados, já fizeram a ligação, né? Depois você coloca um anticorpo que vai encontrar, ó, esse anticorpo aqui é marcado, vai encontrar o nosso anticorpo que foi produzido, ó. Esse é nosso. Esse aqui foi colocado agora, ele se liga, fez a lavagem, e aí vai fazer a leitura lá. Por que chama quimiluminescência? Porque essa reação emite luz, né? E quanto maior a intensidade da luz, quanto maior a luminosidade, maior a quantidade de anticorpos que nós temos no organismo. Então, isso é feito para IgG e para IgM também. Bom, esses testes, eles identificam, então, a presença de IgM e IgG, mas não falam para nós de qual região são esses anticorpos. Então, ele não fala se a região é da proteína N, se o anticorpo é de membrana, se ele é de proteína E, ou se ele é da proteína S. Algumas pessoas devem estar se perguntando, mas isso faz diferença? Se eu tenho anticorpo contra o SARS-CoV, ele não vai matar o vírus do mesmo jeito? Talvez não, né? Talvez esse anticorpo ele pode até atrapalhar o vírus um pouquinho, mas ele não vai resolver o nosso problema, porque ele não vai inativar o vírus como um todo e também não vai impedir o vírus de fazer a ligação no receptor de superfície, que é a ECA2, e poder entrar dentro da célula. Então, o fato de termos anticorpos contra o vírus não confere imunidade ao paciente, tá? Isso foi usado durante um bom tempo, foi dito, olha, quem tem IgG positivo tem imunidade garantida, é um passaporte para não ter mais coronavírus, ou seja, é um passaporte imune. Todo mundo que fizer o teste der IgG está com imunidade garantida, não vai pegar nunca mais. Não foi o que nós vimos, né? Diversos pacientes que tiveram coronavírus se reinfectaram novamente, e não foi somente porque tinha uma nova variante. Não, não era só isso. É porque esses pacientes desenvolveram anticorpos, mas não especificamente contra a região que era importante, que era a região de proteína S, né? Então, nem todos eram novas variantes, alguns sim, mas não foi para todos isso não, né? Então, o aparecimento dos anticorpos não indica que a infecção foi curada, pois muitos pacientes se converteram IgM para IgG, enquanto ainda estavam fazendo replicação viral. Isso é verdadeiro, né? Então, o fato de terem anticorpos de imunoglobulina não conferiu imunidade ao paciente, tá? Aqui é só uma comparação de teste rápido com os testes de quimiluminescência, né? Para teste rápido, nós tivemos pacientes que tiveram resultados não reagentes para IgG e IgM, mas quando fez quimiluminescência, por ser um exame mais sensível, conseguiu-se pegar resultados de, principalmente, IgG, né, positivo para esses pacientes. Lembrar que esses anticorpos aqui, IgM e IgG, eles podem não conferir imunidade específica, mas eles são importantes, eles ajudam, né? Principalmente, fixam complemento, ajudam na citólise dessas células infectadas, mas não são especificamente para conferir imunidade se eu não souber de que parte, de que região essas imunoglobulinas foram formadas, né? Esse é um exame de PCR, né, onde o paciente teve, e isso pode acontecer, e é importante também para quem faz exame, ou para quem vai ler esses exames para algum paciente, e no caso de vocês, muitos profissionais de saúde, e também agora não é mais só profissional de saúde, né, porque esses exames passaram a ser vistos por todas as pessoas que fazem, ou tem alguém em casa que está com suspeita da doença, acaba fazendo o exame e quer ler esse resultado, né. Mas é possível que nós encontremos resultados assim, ó. O paciente não tem a presença do vírus no PCR, não tem, fez lá a coleta do suave nasal, fez também na garganta e deu negativo lá, não detectado. Mas ele apresentou aqui, ó, ele tem presença de anticorpos IgG, ele está reagente, teoricamente ele não tem o vírus e está imune, ele está com IgM não reagente, está com IgG reagente. Então, esse paciente era considerado, teoricamente, um paciente imune à nova infecção, tá?
estava com 11,62, quando a linha de corte aqui é 0,90. Então, para ele, teoricamente, ele estava imunizado, né? Mas não é bem assim, né? Pode acontecer desse paciente se reinfectar. É o caso desse paciente. Esse é o mesmo, tá? Ele apresentou aí, num primeiro exame, não detectado o PCR, ele apresentou IgG, mas depois ele apresentou novamente um exame de PCR detectado. Ou seja, esse paciente teve contato novamente com o vírus, ele tem o vírus na sua região nasal e acabou desenvolvendo doença. Poderia até ter a presença do vírus e não desenvolver, mas ele desenvolveu a doença, tá? Bom, então quando é que, já estou chegando no final, então quando é que esse paciente vai ter, então, imunidade? Como é que a gente vai saber se esse paciente é imune ou não? Para que esse paciente tenha imunidade e não se reinfecte mais, ou seja, que ele não fique doente quando ele entrar em contato novamente com o vírus, ele precisa desenvolver o que nós chamamos de anticorpos neutralizantes. O que são anticorpos neutralizantes? Anticorpos neutralizantes é a imunoglobulina G, mas ela é formada especificamente contra uma região do espículo aqui, ó, da proteína S, que é o que dá o nome do coronavírus, né, que é essa partezinha aqui, ó, que parece uns espinhos, né, parece uma mamona, né? Os anticorpos têm que ser especificamente contra essa região, e é uma região específica, olha. Dá para ver aqui onde eu escrevi Receptor Binding Domain, que é o RDB, tem uma parte aqui, ó, chamada Release S1. Essa parte da espícula, chamada de proteína S, ela tem duas partes, que é tudo muito pequeno, né, aqui é esquematizado, mas ela tem duas regiões, a S2 e a S1. Nós temos que formar anticorpos, veja vocês, contra essa região aqui, ó, denominada S1. Se o paciente teve a doença, mas não desenvolveu anticorpos suficientes contra essa região aqui, ele vai pegar de novo a doença. Ah, Marcos, mas e se tiver uma nova cepa, uma nova variante? Se tiver uma nova variante, onde é que ele faz a mutação? Exatamente nessa região aqui, ó, S1. Os anticorpos vão reconhecer? Talvez não. Então, isso é o que mais está se estudando agora. A quantidade de anticorpos que esse paciente pode ter, com anticorpos neutralizantes, e se a gente consegue evitar que ele fique novamente doente, tá? É o que se espera das vacinas, né? Eu coloquei aqui, ó, Receptor Binding Domain, é o que faz a ligação entre o vírus e a molécula de superfície, né, que é o receptor S2, para que ele entre dentro da célula e possa se reproduzir. O vírus se reproduz dentro da célula. Se ele estiver na circulação sanguínea, teoricamente não está acontecendo nada. O problema é quando ele consegue entrar dentro da célula e aí sim se reproduzir e desenvolver as doenças, tá ok? Pois bem, esse anticorpo que pode então produzir a imunidade, ele chama anticorpo neutralizante, né? A dosagem de anticorpos neutralizantes é possível? Sim, é possível. Quando eu faço a dosagem de anticorpos neutralizantes, eu sei exatamente o que eu estou procurando. Eu estou procurando um anticorpo que ele é específico contra a região da espícula, proteína S, e contra a S1. É preciso que esse paciente tenha... veja, também é um pouco controverso, depois eu posso falar sobre isso, mas pelo menos é o que se tem, teoricamente, que esse paciente tenha pelo menos 20%, né, de anticorpos neutralizantes, ou seja, ele tem que ter acima de 20% de anticorpos neutralizantes para que ele esteja imune, para que ele não corra risco de pegar novamente a doença. Esse paciente aqui fez a semana passada, lá no laboratório conosco, ele tem 27% de anticorpos neutralizantes. Ele tomou vacina. É a forma que nós estamos verificando se os pacientes que foram vacinados, se eles estão imunes ou não, se eles desenvolveram imunidade ou não contra o SARS-CoV. Essa paciente é uma mulher, ela tomou vacina, ela desenvolveu 27% de anticorpos neutralizantes. Ela está imune? É bem possível, né? Se esse vírus fizer mutação, bom, se esse vírus fizer mutação, aí pode ser que a cobertura vacinal não seja suficiente. É o que está acontecendo agora com a variante sul-africana e também com a variante brasileira do coronavírus, né? Eles fizeram mutação, principalmente a sul-africana, ela fez uma mutação na região S1, fez uma glicosilação, né, que nós chamamos aqui, e isso atrapalha na resposta imune. Por quê? Porque os anticorpos nossos estavam acostumados eles foram produzidos para essa região aqui, ó.
Só que aí há uma mutação aqui, que além de ser proteica, né, houve uma mutação proteica, mas também ela fez uma glicolização, e aí complica um pouco mais a resposta imune. Os anticorpos não foram produzidos para essa mudança. Então, até que a gente consiga produzir novos anticorpos específicos, demora um pouco, e, para ser sincero, toda vez que há uma glicosilação de proteínas, a resposta imune ela é prejudicada e vai ter uma dificuldade maior para responder. Hoje, o maior risco é isso, é a mutação e saber se as vacinas, se elas vão conseguir dar cobertura imune para essas variantes que estão surgindo. E qual é o problema? O problema é que nós já esperamos, é sempre esperado que você tenha mutação viral, principalmente quando você tem vírus formados por RNA. Vírus formados por RNA, eles erram na transcrição. Quando eles entram nas células e começam a fazer replicação viral, eles erram na transcrição e produzem uma porção de vírus diferentes. É o que acontece com o HIV, é o que acontece com a gripe, o vírus da influenza, eles vão fazendo mutação. Mas, em geral, os anticorpos conseguem reconhecer uma região específica, ou você faz vacina todo ano, como é o caso da gripe, e você consegue ir contendo essa infecção. O vírus SARS-CoV fez essa mutação de forma muito rápida, principalmente no Brasil e na África. Por quê? Por causa das aglomerações, né? Também há a variante que surgiu lá no Reino Unido, né? É preciso conter a rapidez com que esse vírus se reproduz. Quanto mais ele se replicar, mais variantes vão surgir e mais difícil será o combate, tanto por vacinas como pelo sistema imunológico de reconhecimento. Então, esse é o grande problema que nós estamos vivendo nesse momento. As variantes fizeram realmente mutação e trouxeram esse problema para a gente, para tentar entender o que vai acontecer nos próximos dias aí, né? Bem, eu vou terminar aqui agradecendo a todos os profissionais de saúde, já que temos aí várias pessoas assistindo, né? Aos profissionais de saúde e aos profissionais envolvidos com o cuidado dos pacientes nesse quase um ano e meio aí que nós estamos indo para a pandemia de Covid-19, que não é brincadeira, talvez seja a doença mais letal e mais preocupante que nós enfrentamos como profissionais de saúde em décadas, né? Então, a todos vocês, muito obrigado aí pelo trabalho e profissionalismo que tem tido no tratar com as pessoas. Obrigado, Giovanni, fico à disposição agora. Obrigado, doutor Marcos. Sensacional. É engraçado que quando você foi falando algumas coisas com relação à evolução da doença, a detecção, a produção dos exames, eu fui lembrando assim das conversas que nós temos nos grupos do CRF, né? E eu fui parece que enxergando assim a evolução. Olha, como é que vai ser agora? O que vai acontecer? Olha, sabe? E foi exatamente isso, né? Das incertezas que nós tínhamos há um ano atrás, e ainda a gente continua com as incertezas, Exatamente. né? Mas assim, a evolução que a ciência foi trazendo já em descobrir alguns processos, né? E foi muito enriquecedora a tua palestra, o que você trouxe. Deu uma aula de imunologia aqui para a galera. Imagina para quem é da administração. Quem para a administração de empresas aí deve ter surtado hoje, né? Meu Deus, o negócio é tão difícil assim. É difícil. Não é brincadeira, não. As questões imunológicas são complicadas, né? Acho que tem uma aluna... Estudar isso em um ano não é fácil. Não é. E é muita novidade, né, Marcos? Então, é muita coisa nova para a gente. É um vírus ainda que a gente não sabe qual é a dele, né? A hora que você falou lá da parte S1, da região S1, né? Eu falei, nossa, bingo, é aqui, né? Aí falou assim, então, é aqui que tem as mutações. Eu falei, ferrou. Já era que você falou, eu já estava imaginando, né? Eu falei, puxa vida, vamos pegar ali, né? É ali que ele muda, né? Mas eu acho que tem algumas perguntas aí, não sei, acho que a Ruth levantou a mão. Fica à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa. Enquanto isso,
A Giovana Miazzo, ela perguntou sobre a coloração dos exames, né, positivos para IgG e IgM, se tem maior ou menor intensidade de cor, o que isso significa, se tem alguma Muito importante isso, Giovanni, muito legal, porque surgiram muitas dúvidas em relação à leitura desses resultados que são cromatográficos, ou seja, eles mostram coloração, né? Se a coloração mais forte é positivo, se a coloração mais fraca é negativo. Por isso que eu fiz a questão de trazer aquele filminho ali para mostrar claramente. Quando você coloca a gota de sangue ali, você pode ter uma grande quantidade de anticorpos, que vai dar uma coloração muito intensa, e você pode ter uma quantidade pequena de anticorpos, que vai dar uma coloração menor, ou seja, se você tiver uma quantidade pequena, aquela ligação, a hora que os anticorpos se juntam ali com o antígeno, eles saem correndo para grudar nos antígenos, vai ter pouco anticorpo, então ele vai grudar em pouca quantidade, mas ele vai grudar. Então, quando aquele tampão com aquelas gotinhas que a gente coloca, ele leva os anticorpos, eles vão correndo, se ligam e vão subindo e vão formando coloração. Essa coloração fraquinha significa justamente que eu tenho pouca quantidade de anticorpos ali que se juntaram, ou seja, fizeram a ligação no antígeno. Por isso, essa ligação, mesmo fraca, ela é considerada positiva. Tá? Mas pode acontecer de ter alguma coisa que influencia nesse resultado? Pode também. Você pode ter proteínas inespecíficas que grudaram ali em alguma parte e deram um resultado muito fraquinho, mas você vai ter que soltar esse resultado como sendo reagente e o médico vai ter que analisar sob o ponto de vista clínico, ou seja, juntar resultado de exame mais sintomas clínicos para poder fazer o diagnóstico. Só o exame também não faz diagnóstico, né? Então pode acontecer de ter uma leitura fraca, por quê? Porque tinha pouco anticorpos na amostra. Perfeito. Então, uma pergunta aqui do Antônio Sérgio, ele questionou o seguinte. Ok, Giovana, obrigado, viu, pela pergunta. Por que o tratamento do Covid ainda é muito precário, principalmente quando o quadro clínico ele tende a se agravar? É precário porque o SARS-CoV era um vírus, ele assim, quando ele entra no organismo, como eu mostrei ali, e vai procurar o receptor de ECA e entra nas células, ele não entra só nas células pulmonares. Nós temos um receptor de ECA2 nas células pulmonares, nos rins, no sistema vascular, lá nos vasos sanguíneos também tem receptor de ECA. E o vírus, embora ele traga, claro, ele traz um comprometimento pulmonar, que a pessoa vai evoluir para a síndrome respiratória, porque ele não consegue respirar, chega um momento que a inflamação é tão grande que junta tanto líquido no pulmão que ele não consegue mais fazer troca gasosa, mas tem um problema. O vírus, ele dispara, e aí não dá para falar isso tudo hoje, mas eu volto uma outra hora para falar do sistema imunológico. O vírus, ele tem a propriedade de disparar o que nós chamamos de tempestade de citocinas. Ele produz uma quantidade, ele força o organismo a produzir tanta interleucinas que aí o sistema imunológico reconhece aquilo como um processo inflamatório e ao invés de diminuir a resposta imunológica para conter o processo inflamatório, o organismo vai produzindo mais e mais e mais citocinas, mais processo inflamatório e uma das consequências também, a parte de coagulação, o sistema imunológico muito ativado também produz maior coagulabilidade, ou seja, a resposta imune do paciente é que provoca a falência de outros órgãos também. Então aí você tem uma série de medicamentos que estão sendo testados, e nenhum era específico para o SARS-CoV, mas você tenta diminuir a resposta imunológica, você dá um antibiótico também para que evite infecções oportunistas por bactérias, aí você tem que entrar com anticoagulante, enfim. O tratamento da doença, quando ela evolui, é muito difícil, E não havia um medicamento específico para o SARS-CoV. Como não há, aliás, Giovanni, se você me permitir dizer isso, não há tratamento prévio, né? Você não faz tratamento precoce porque não tem. O que você pode fazer, e aí sim é interessante, é tentar, pelo menos através de algum, por exemplo, vitamina D, vitamina C, você consegue melhorar o sistema resposta imunológica, mas não há um tratamento específico. Mas algumas pessoas tomaram determinados medicamentos e não pegaram. Talvez elas tenham pego e não tiveram a resposta imunológica que outras tiveram e acabaram tendo aí a doença, mas não há tratamento precoce, né? E depois que a doença está instalada, bom, daí vai evoluir.
Só para trazer um dado que eu acho muito importante, apesar da letalidade da doença, quando você pega os números, tanto do Brasil como a nível mundial, a letalidade ela é de 3%. Então, assim, as pessoas que evoluem para a morte são 3% das pessoas contaminadas. Então, o seu sistema imunológico vai responder. Não são todas as pessoas que pegaram a Covid-19 que vão morrer, não. Você pode pegar lá hoje, eu não sei exatamente como está hoje, porque esse quadro muda, mas pode pegar o número total de casos e o número de mortes vai dar em torno de 3%. 3, 4%, não vai passar muito disso. O sistema imunológico reage, tem resposta imune e tem sim muitas pessoas que vão melhorar sem tomar absolutamente nada. Mas algumas, mesmo tomando medicamentos, vão evoluir e vão falecer. Então, o sistema imune, ele funciona. Mas o vírus também vai mudando e cada hora a gente precisa estar encontrando aí alguma coisa para tentar evitar a contaminação e melhorar. É por isso. Maravilha. Uma outra pergunta aqui da Adriele, ela questionou o seguinte: se no caso de reinfecção é possível identificar pelo teste rápido? Pois é. Essa é uma pergunta que está sendo feita não só para teste rápido, mas também. Agora os testes já estão mais adaptados, mas quando começaram a surgir, os testes, tanto o teste rápido como também o PCR, eles eram baseados na proteína S. Né? Quando houve mutação viral, desconfiou-se que mesmo os PCRs não estavam pegando essa nova mutação. Então foram feitos alguns testes, para alguns testes de PCR havia sim a necessidade de ajuste, foi feito, para outros estava pegando. Então é possível que alguns testes rápidos não estivessem pegando a variação de proteína S1. Mas acontece que o teste rápido, ele também não foi feito só com S1, ele foi feito com diversas proteínas ali do vírus. Então, muitos dos testes continuaram dando positivo, mas o PCR, que era especificamente com biologia molecular, no início alguns tiveram dificuldade para pegar. Perfeito. O Ricardo está questionando aqui, quanto tempo uma pessoa infectada transmite o vírus? Quanto tempo ela transmite o vírus? Essa é uma pergunta legal, porque Boa. o que se tem, e tudo isso foi muito baseado, principalmente quando surgiu a doença, surgiu aquele período de assim, olha, até 14 dias a pessoa fica em quarentena, depois de 14 dias ela pode sair, que ela não tem mais problema. Isso tudo foi baseado em estudos que se tinham dos coronavírus anteriores, né? Porque até então não tinha SARS-CoV-2, então os estudos foram muito baseados no que você podia ver do MERS, do SARS-CoV, mas não especificamente SARS-CoV-2. Quando nós começamos a fazer os exames, e eu fiz uma palestra sobre isso na Academia Brasileira de Farmácia, nós começamos a perceber que os pacientes, muitas vezes, eles continuavam com anticorpos, mesmo depois de 20, 30, às vezes até 60 dias. Naquele momento, o que era realmente pesquisado eram os anticorpos. Então, não correspondia ao que dizia o Ministério da Saúde, a Anvisa, nem mesmo a OMS, no tempo de 14 dias apenas, do paciente ficar internado, ou ficar, desculpa, em quarentena. O que pode acontecer, e aí é muito, muito claro isso, a transmissão do paciente depende da carga viral que ele tem, ou seja, da quantidade de vírus que ele tem na região nasal. Se ele tiver uma pequena quantidade, ele vai transmitir com mais dificuldade, principalmente se ele estiver usando máscara. Se ele tiver uma grande quantidade de vírus na região nasal e orofaringe, ele pode transmitir com mais facilidade. Por isso que a máscara também é importante, porque mesmo as pessoas infectadas, elas podem ter uma quantidade pequena ou até uma quantidade maior, mas a máscara dificulta um pouco mais para transmitir. Então a importância da máscara é essa. Agora, exatamente quanto tempo vai depender da carga viral. Então, 14 dias pode não ser o suficiente para que a pessoa não transmita mais. Teoricamente, 14 dias ela já tem imunoglobulina G, já estaria, é o estudo que se tinha, por isso daquele gráfico também que eu mostrei, 14 dias, já tem imunoglobulina G, já está produzindo, já tem imunidade, não vai transmitir mais. Não é bem o que a gente está vendo, não. É possível que os pacientes levem isso por mais tempo. Uhum. Doutor Marcos, a outra pergunta aqui, a Camila Milena,
ela perguntou se que algumas pessoas, logo após a cura pela Covid, né, ela acaba ficando com algumas sequelas, e tem se falado bastante em sequelas ultimamente, né? E ela citou alguns exemplos aqui de problemas estomacais, psiquiátricos, entre outros. Falou que ela está perguntando se realmente isso é devido à presença da infecção viral pela Covid. Mas não se sabe ainda todas as sequelas que podem advir, né? As mais estudadas e as mais claras são, de fato, as neurológicas estão aparecendo demais, né? Existe um estudo também que mostra que pacientes que tiveram Covid, logo após, mesmo depois do período, teoricamente, de convalescência, eles mostram tendência e aí é uma coisa que você estuda muito, né, Giovanni? Tem inclusive participado muito disso, pacientes com depressão pós-Covid, né, que tem muito a ver com o processo inflamatório que se causa em células neurônios mesmo, sistema nervoso, né? Há sequelas renais, há sequelas motoras também, justamente por infecção em células de tecido nervoso, né? Mas ainda não se sabe todas as sequelas que podem advir da Covid. Algumas podem, inclusive, estar mascaradas e surgir um pouco depois, mas não me lembro o nome da colega que perguntou, mas assim, nesse instante, está sendo Camila. muito estudado, Camila, está sendo muito estudado de fato quais são as sequelas, inclusive renais, tá? Renais também têm trazido problemas seríssimos aí para pacientes que passaram internados, né? Além, claro, da gravidade da infecção, também pelo uso de medicações, e tem deixado sequelas renais que preocupam muito, principalmente, claro, pacientes idosos, né? Pacientes idosos sofrem mais, mas não só idosos. Então, as principais sequelas nesse instante são sistema nervoso central. Perfeito. Acho que você respondeu essa pergunta aqui, né, que alguém perguntou, que a Vitória, se existe algum perigo de tomar vitaminas, como vitamina C e D, na prevenção da Covid. Qual o Não. perigo? Vitamina C e D, sim. Principalmente vitamina D, ela tem um efeito importante na resposta dos linfócitos, tá? É interessante, a vitamina D, ela participa da resposta, ela tem aí um efeito no tecido, principalmente dos linfócitos. A vitamina C, ela é antioxidante e também ajuda o sistema imunológico, então não tem problema nenhum de fazer uso. Mas tem um detalhe, né? A vitamina D, antes de fazer uso, era importante fazer a dosagem também, porque em excesso também pode trazer alguns problemas, principalmente para quem já tem a possibilidade de formação de cálculo renal. Vitamina C e vitamina D é o que a pessoa menos precisa, né? Porque corre o risco de formação de cálculos e aí trazer problemas. Agora, se fizer a dosagem, tiver legal, se não tem nenhum problema renal também, não há problema, mas é importante, se for fazer uso de vitamina D, principalmente, passa no médico, faz a avaliação, faz a dosagem e não aumenta a quantidade, em grande quantidade de vitamina D. Faz a dosagem e vai aumentando aos poucos, ou pelo menos uma dosagem que seja controlável, né? Porque vitamina C não tem problema, será expelida, não vai trazer muito problema, mas vitamina D em excesso também pode trazer alguns problemas que não são interessantes. Então, se vai fazer, tem lá na farmácia tem, né, vitamina C com zinco também é interessante, vitamina D, não há problema, mas se for fazer vitamina D em grande quantidade, faz a dosagem antes, só para poder fazer o acompanhamento depois, para não ter nenhum problema. Perfeito. Vamos lá, tenho mais um monte aqui. Tá com Manda aí. tempo? Oh, Por que tem pessoas que ficam com o IgM ativo por mais de 30 dias? pois é. Como a IgM, Matheus. especificamente no caso da Covid, tá? Nas outras doenças virais, por exemplo, vou citar a hepatite B é bem conhecida, né? Também é um caso interessante, porque você faz a dosagem dos anticorpos contra a hepatite B, você faz diversos anticorpos, não faz um marcador só, você faz mais de um, né? E aí você consegue entender bem, ó, o paciente está na fase crônica, está na fase aguda, ele está evoluindo, então você consegue fazer a marcação certinha com os anticorpos, você sabe quando ele está ou não em determinada fase, e
um determinado marcador específico contra a hepatite B, quando ele aparece, que teoricamente é o IgM, quando ele aparece por mais um determinado tempo, você fala, olha, esse paciente, ele está crônico, né? Esse paciente evoluiu de forma crônica, ele não está melhorando e você faz essa marcação. No caso do SARS-CoV, nós não temos muito claro quanto tempo deve durar. Aquele gráfico lá, ele é um gráfico que foi produzido, teoricamente, mas nós vimos isso acontecer em pacientes que ficaram, e eu tive a oportunidade de fazer essas dosagens, em pacientes que ficaram mais de 30 dias com IgM persistente, mantendo IgM, né? Mas também já formando IgG. Então, a resposta imunológica de imunoglobulinas para SARS-CoV, ela não é específica, não dá para você ter certeza da quantidade de IgM produzida, se ela está cronificando ou não. Então, nós pegamos sim, é possível que você tenha IgM por mais tempo do que 14 dias, você fique aí com 25, 30. Eu peguei um paciente conhecido, inclusive, quando nós fizemos a dosagem, 60 dias depois ele ainda tinha IgM. Esse IgM pode ser residual, porque você produz e depois ele vai sendo degradado, né? Pode ser que esse paciente durou um tempo a mais, pode ser que nesse tempo ele teve uma reinfecção e aí voltou a produzir um pouco a mais de anticorpos de IgM, mas, como eu disse, não significa que ele esteja numa fase mais evoluída da doença ou que ele vai cronificar. O que a gente tem percebido é que com o tempo ele vai sumindo. O importante é que ele produza depois IgG e, de preferência, IgG especificamente contra a região S1. Perfeito. Tem uma pergunta da Letícia Rayane aqui, eu acho que já foi respondida, né? Se tem sequelas, já foi respondido. Tem. Da Poliana, qual as chances de você se reinfectar e ela ser mais potente, vamos dizer assim, mais agravante para o paciente? Essas novas variantes, principalmente a variante sul-africana, ela é extremamente ela é agressiva, porque assim, quando o vírus fez a mutação, o que ele procurou? Qual a intenção do vírus? Eu vou fazer uma mutação, por quê? Porque aí ele consegue acoplar melhor, ele se liga melhor ao receptor de ECA, e ele também foge da resposta imunológica. Quando ele muda alguma coisinha ali naquela região S1, quando ele faz uma pequena mudança de conformação, quando ele muda a proteína, na verdade, ele está mudando um pedacinho dela. O anticorpo já tem mais dificuldade para reconhecer, ele vai ter que formar, o organismo vai formar novos anticorpos. Mas quando ele fez essa mutação, o vírus ele não tem cérebro, mas ele é esperto, né? Ele faz a mutação para se perpetuar. Quando o vírus fez essa mutação, ele conseguiu se acoplar de forma mais rápida, de forma melhor, fez uma ligação mais intensa com a molécula da ECA2. Pois bem, essa mudança propiciou que a infecção seja mais rápida, ela seja mais efetiva e, consequentemente, a resposta imunológica demora mais, os sintomas aparecem, nem sempre com maior gravidade, mas a forma de infecção é mais rápida, porque o vírus conseguiu se adaptar mais rapidamente, ele consegue se ligar mais rapidamente à ECA2 antes do sistema imunológico responder. Então, para determinadas variantes, a infecção ela pode ser mais rápida, pode levar a sintomas clínicos mais agravantes, ou também, para alguns pacientes, pode responder, pode não piorar o estado clínico, mas o que nós vimos até agora os pacientes transmitiram mais rápido, tiveram sintoma mais rápido. E uma outra questão também, que aí sim as variantes trouxeram, né, para a discussão e a preocupação até então, nós tínhamos um quadro que ele infectava várias pessoas de várias idades, mas ele era mais grave em pacientes idosos. As novas variantes, elas trouxeram uma novidade, né? Eles estão infectando pessoas mais novas, a resposta imunológica em pessoas mais novas é mais intensa, e essas pessoas com idade abaixo de 50 anos têm sido extremamente preocupante, algumas até têm evoluído para a morte, né? E aí particularmente, eu tenho visto muitos casos de crianças infectadas. No ano passado, em 2020, nós não chegamos a ver crianças com sintomas de Covid. Nós sabíamos que elas se infectavam, porque se a família toda está infectada, a criança também, evidentemente, que pegou, mas nós vimos poucos casos em que o sintoma se manifestava claramente numa criança. Agora não.
Agora crianças de 3, de 5, de 8, de 7 chegam no laboratório, chegam nas clínicas para fazer o exame porque elas estão com sintomas clínicos. Isso foi possível de acontecer por causa dessa variante que se desenvolveu aí lá em Manaus e acabou disseminando no Brasil inteiro. Então, essas crianças não estão evoluindo para a morte, não, mas elas estão se contaminando e estão demonstrando todos os sintomas. Então, a variante ela tem problema por isso, porque ela traz uma situação nova para o sistema imunológico, né? Maravilha. Eu só queria fazer um agradecimento aqui aos professores que estão participando conosco aqui dessa palestra, tá, doutor Marcos? E doutor Fernando Pulgas, ele fez até um comentário aqui, né? As sequelas em detrimento ao Covid é um grande desafio para os gestores. No tratamento pós-Covid, existe um segmento específico para esses pacientes. Fisioterapia respiratória, muscular e terapia com os profissionais. É um atributo do gestor o cuidado longitudinal desses pacientes. O Muscular. Dr. Fernando Pulgas, ele vai fazer a palestra no último dia aqui com a gente. Então, queria agradecer pela presença aqui junto com a gente. Eu também queria agradecer aos professores aí, obrigado pela participação aí, pelo tempo que estão aí com vocês, aí conosco. Eu agradeço muito porque é uma força muito grande que a gente tem sempre. Bom, estamos acabando aqui, acho que tem mais 3 perguntas, a gente vai encerrando já. A Rafaela está perguntando, né, como que a ivermectina pode ser usada só para o aumento da imunidade, ou para combater esse vírus, a velha questão da ivermectina, né? A ivermectina, ela não, na verdade, ela não é um antiviral. O que se tem estudado do mecanismo de ação da ivermectina é que a ivermectina, ela poderia impedir com que o vírus se ligasse, porque quando o vírus vai entrar na célula, existe uma série de mecanismos para que isso aconteça. Não é só ligar na ECA2, não é isso. A ECA2, ele se acopla ali, mas existe todo um sistema para que ele possa entrar. Tem protease de superfície, depois quando ele consegue injetar também as moléculas de RNA, ou seja, material genético, depois ele ainda precisa chegar no núcleo da célula para poder entrar no núcleo, para poder depois, então, usar a maquinária para desenvolver, para produzir moléculas de RNA e depois cópias dele mesmo. Para poder chegar e acoplar no núcleo, existe lá uma outra molécula e ele precisa passar para dentro do núcleo. Para fazer essa passagem entre o citoplasma ali, né, a parte interna da célula, para o núcleo, existem algumas substâncias que precisam se acoplar a essa molécula para que ele possa, então, fazer como se fosse, não, praticamente é isso, né? Um sistema de chave e cadeado ali para ele poder acoplar e entrar. O que se está estudando, o que tem, pelo menos em estudos, é que a ivermectina não permitiria, né, essa acoplagem dessas moléculas, ou seja, o RNA não conseguiria entrar no núcleo para poder fazer a transcrição. Só que isso tudo é estudo, não há comprovação específica. Existe aí a expectativa de que isso pudesse ser real, só que o grande problema é qual a quantidade de ivermectina, ou seja, qual a dosagem de ivermectina seria necessário para que isso de fato fosse inibido, essa ligação entre o RNA viral para poder passar para o núcleo. Qual a quantidade, qual é a dosagem específica? Não se tem, porque nunca foi feito esse estudo. Então é importante dizer isso, assim, mas pode ser que a ivermectina daqui a alguns anos surja como medicamento? Pode ser, mas para isso é preciso estudo. Quando você aumenta demais a dosagem da ivermectina para que o paciente possa tomar, imaginando que esse efeito possa ser benéfico, é um tiro no escuro, pode ser benéfico e pode levar a hepatite medicamentosa, que é o que nós estamos vendo aí em vários pacientes. Então, qual é o problema da hidroxicloroquina? Qual é o problema da ivermectina? Eles não foram produzidos, não foram pensados para combater a infecção viral. Mas existem estudos? Existem. In vitro, eles funcionaram maravilhosamente bem, mas quando você transporta isso para o modelo, sai das placas de Petri, lá, sai das placas e transporta isso para o modelo em vivo, ou seja, para o paciente, a resposta não é a mesma. Então, existe essa possibilidade? Existe, mas não é comprovada ainda, não se sabe a dosagem específica que isso poderia fazer o efeito benéfico de não permitir que as moléculas entrassem no núcleo da célula.
É por isso que não é ideal que você utilize nesse momento, porque não há como a gente saber quanto de ivermectina precisa para isso. Eu vou casar duas questões aqui já, para a gente Fica à só tem mais vontade. depois. A, a Natália está perguntando assim, se tem alguma recomendação pós-uso da vacina, e a Ana Paula perguntou se existem tratamentos profiláticos aí contra a Covid. Acho que já abordou isso aí também, né? É. Mas, O que, se em quiser. relação à vacina, os cuidados, não tem, cuidado no vacina normal, ou seja, é possível que algumas pessoas sintam, tenham febre, é possível que sintam dor no corpo, é possível que até náusea pode acontecer, ou seja, uma resposta vacinal como qualquer outra, né? Tem sido notado que para quem tomou Coronavac, esses sintomas são menores, né? Mas também pode acontecer. Então não há nenhuma recomendação específica, a não ser realmente observar e, se precisar, procurar. Acontece também de ter reações alérgicas, pode acontecer. Mas essas reações alérgicas, em geral, elas são muito rápidas, né? Elas não levam de um dia para o outro. Geralmente, coisa de 30 minutos, você já consegue perceber reações alérgicas a vacinas. Mas no Brasil nós temos poucos relatos. Existiram sim, mas poucos, né? Então não há nada assim muito preocupante em relação à vacina do ponto de vista depois de ter tomado, né? Quais são as precauções? Normal. Mas se a pessoa no intervalo entre uma dose e outra, mesmo que a pessoa tenha ficado doente, ela deve tomar a segunda dose. E também, vocês me perguntaram, olha, eu fui fazer exame, eu não tenho certeza se eu estou ou não, toma ou não a vacina? Toma a vacina. O fato de ter a doença não significa que a vacina não deva ser tomada. Tome a vacina, tá? Mesmo que depois possa desenvolver, mas acontece que entre o intervalo de uma eu fiquei sabendo de alguém que pegou. É possível, pode acontecer até tomar as duas doses e pegar de novo a doença, mas provavelmente o que se quer, principalmente com a Coronavac, não é que ela vai sumir com a doença, ou então a pessoa nunca mais vai se contaminar, não é isso, mas ela não vai evoluir para fases onde a doença é mais preocupante, ou seja, essa questão de se a vacina tem 50% de eficácia, tá, ok, tem 50% de eficácia, mas ela não deixa que a pessoa evolua para estados críticos da doença. Então, vale a pena tomar a vacina em qualquer dos casos. Não deixe de tomar, não, que ela é importante. Maravilha. É um relato aqui da Samara, ela falou que uma colega dela tomou a segunda dose da corona há mais de um mês. E essa semana ela positivou para a Covid. Mas qual E exame? Porque precisaríamos saber qual exame. Porque, assim, se ela positivou para IgG, é o que a gente espera. ela não relatou aqui. Né? Se ela E positivou por pesquisa do vírus em si, também é importante dizer isso. Olha só, pode acontecer, por exemplo, do professor Giovanni tomar a vacina e amanhã ou depois ele vai até a farmácia ou vai no laboratório e fala, olha, eu queria colher um PCR ou então eu queria fazer aquele exame rápido de secreção nasal, faz lá e tem presença do vírus. O fato de ter a presença do vírus em região nasal não significa que vai ficar doente. Então, assim, é possível, sim, que mesmo tomando a vacina, alguns pacientes ainda tenham presença, ou nós estamos num ambiente onde eu tomei a vacina, mas estou num ambiente com 10 pessoas e outras pessoas estão contaminadas, é possível que eu tenha contato com o vírus e fique na região nasal? É possível. Mas o fato de eu ter a presença do vírus ou eu ter a presença de imunoglobulinas não significa que eu ficarei doente. E também a quantidade de vírus que eu tenho na região nasal, eu posso passar para outra pessoa? Posso. Mas se for uma pequena quantidade, é possível que eu não passe. Então, eu precisaria saber exatamente, nós precisamos ter certeza que exame positivou e em que condições. foi Se o paciente apresenta sintoma. o PCR. Estou vendo aqui, positivou no PCR. PCR. É possível, mas não significa que ela vai ficar doente, né? É preciso acompanhar. Se ela não tiver doença, qual é o problema aí? O problema é que ela pode passar para outras pessoas, então ela tem que usar máscara e tomar um certo cuidado. O PCR, ele diz o seguinte, ó, tem presença de material genético do vírus aqui, então está aqui, mas ele não diz a quantidade de material genético que está presente. Então, ela pode ter, sim, o PCR positivo, mas não significa que ela vai adoecer. Ela comentou também que ela presenciou um processo anêmico
e ela perguntou se existe uma relação entre os anticorpos com a anemia, que a anemia dela estava em 7, possivelmente a hemoglobina estava em 7, né? Não, não tem não, a não ser, assim, veja, 7 é muito baixo. Se for É, uma paciente mulher, é importante dar uma olhada em duas coisas. Primeiro, as mulheres, muitas vezes, pela questão da menstruação, ou seja, estão acostumadas a ter um período de fluxo menstrual maior, e o organismo acaba acostumando com isso, e mesmo com hemoglobina baixa, com baixa quantidade de hemácias, as mulheres tendem a ter uma certa tolerância com isso. Então, isso é muito comum de você fazer um hemograma de determinados pacientes que acabaram de sair de período de fluxos menstruais, e a hemoglobina está muito baixa, a paciente está normal, não tem nada, não tem nada porque o organismo foi acostumando. Mas fluxos menstruais muito intensos levam a esse tipo de hemoglobina de 7, 8. Isso não é para o processo viral, não. Nenhuma infecção viral leva a uma anemia nessa dosagem de hemoglobina. É preciso verificar isso e, se necessário, nem sempre é preciso tomar sangue, não é isso. Mas é preciso fazer reposição de ferro. exatamente. Pode ser um outro processo e coincidiu, né? Claro. Isso acontece muito. Com mulher é muito comum, você vai fazer exame de rotina em mulher e pega processos anêmicos que preocupam muitas vezes, isso é muito comum, costumo pegar muito. Exato. Doutor Marcos, eu acho que fechamos aqui. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula Cruz, mas ela está falando assim, da questão das alergias, eu acho que já foi respondido anteriormente, né? Eu acho que é isso. Eu acho que só para fechar, Giovanni, se você Opa, me permitir, claro, claro. assim, a preocupação que se tem no mundo agora é justamente com algumas vacinas que podem, né, que poderiam estar trazendo aí, causando processo de tromboembolismo para algumas pacientes mulheres, principalmente. O que se tem de relatos são mulheres, né, que tomaram a vacina, e não foi uma só, foi mais de uma, e relataram processo de tromboembolismo. A vacina foi desenvolvida num tempo muito rápido por causa do conhecimento acumulado em relação ao SARS-CoV, e também porque as técnicas de biologia molecular estão muito evoluídas nesse momento, e foi possível desenvolver, inclusive, vacinas que nem se imaginava que pudesse, né, e conseguiu. Mas a verdade é que algumas reações não surgiram, não apareceram na fase 3, né, dos testes, porque foi muito rápido, né? Então é possível que algumas reações como essa surjam aí nos próximos anos, aí que é a chamada fase 4, né, de desenvolvimento não só de vacina, mas de fármacos. Isso acontece com fármacos também. Muitas vezes você coloca um fármaco no mercado que nos testes não aconteceu absolutamente nada, e quando vai para a utilização, começam a surgir os relatos, né, de reações aos medicamentos, como está acontecendo agora com a vacina. E aí, Giovanni, eu acho que nós temos um papel muito grande e importante, o Conselho vai trabalhar isso agora, o Conselho de Farmácia, que é passar isso para os farmacêuticos, a importância dos farmacêuticos que estão nas farmácias, nas drogarias, nas farmácias de manipulação, de começarem a relatar, ou seja, receber essas reações, os pacientes relatarem isso aos farmacêuticos, e nós fazermos uma farmacovigilância aí para as reações de vacina. Por quê? Mas vai surgir reação muito grande? Nós não sabemos, as reações podem ser desde sintomas como febre, mal-estar, como acontecer no caso de processos de tromboembolismo. Então, vocês que estão na ponta, né, farmacêuticos, médicos também, evidentemente, claro, os profissionais que estão na ponta, mas os farmacêuticos, não tem nenhum lugar do Brasil que não tem uma farmácia. Toda cidade, todo bairro tem uma farmácia. Então, se chegar algum paciente para vocês relatando que tomou vacina e está tendo alguma reação, algum sintoma, procura anotar isso, e existe um local específico lá, hoje, na Anvisa, onde você pode fazer esses relatos. E nos próximos dias, no Conselho, nós vamos lançar no nosso portal uma área específica para que os farmacêuticos possam relatar essas reações às vacinas que estão surgindo, para que a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica possa ter noção do que está acontecendo. É comum que isso aconteça, mas a gente não quer que aconteça, mas é importante relatar. Então, nos próximos dias, viu, Giovanni, se puder deixar os colegas informados, nós vamos lançar esse que será um programa mesmo de imunovigilância mesmo. A gente quer que
poderia ser chamado de farmacovigilância, mas é para relatar reações imunológicas à vacina. A vacina. Faz dentro do programa da farmacovigilância, né? Perfeito, é isso aí. Estava falando disso ontem com a galera aqui em casa, numa reuniãozinha, a gente falando da importância disso, né? Que a gente, diante da urgência da liberação das vacinas, que foi em caráter emergencial, né? Exato. A gente viu tanto que o Gustavo Mendes lá sofreu, né? Para tentar Senhora. explicar. Eu não queria estar na pele dele nunca. Mas o ônus da ocupação, né? Que nem você passa o sufoco aí também no seu dia a dia, né? Então não é fácil, não. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote, o pagamento já vem junto, embutido. Exatamente E isso. exatamente isso, porque a gente vai começar a observar o que a gente chama, na teoria, né, do período pós-comercialização da coisa, os vários efeitos que vão começar surgindo agora. Né, porque não teve tempo de fazer testes, fase 4, não sei o quê, né? Hoje eu estava lendo uma reportagem falando sobre possíveis episódios de inflamações cardíacas em Israel, exato, em alguns pacientes de Israel, acho que você deve ter visto isso também hoje, né, que saiu, noticiou tudo, devido à utilização da vacina da Pfizer, né? Então, olha só, uma coisa nova que surgiu, né? E nós também esquecemos de dizer, até o professor Fernando aquela hora falou das sequelas musculares, também as sequelas cardíacas. Exato. Muitos pacientes, eu estava conversando com um cardiologista que trabalha comigo e ele estava relatando justamente isso, muitos pacientes apresentando sequelas cardíacas da Covid, ou seja, como colocou o professor Fernando, né, que os gestores vão ter que estar muito atentos a isso, os médicos e profissionais de saúde vão ter que estar muito atentos, porque nós não estávamos esperando nada disso, e os médicos também estão passando um sufoquinho aí para poder entender tudo isso, cada um na sua especialidade, e quais são as sequelas que vão ficar. Os fisioterapeutas vão ter muito trabalho, e nós farmacêuticos, porque nós temos uma grande quantidade de medicamentos que são isentos de prescrição, mas não são isentos de orientação, e nós vamos ter que entender se esses medicamentos isentos de prescrição vão ter aí algum efeito sobre esses pacientes de Covid. Então, temos muito pela frente ainda aí para aprender. Eu acho que para aprender e para poder passar para as outras pessoas também o que a gente aprendeu, né? Essa nossa função de educador também, né? A gente está sempre levando, que nem a gente trouxe essa mensagem aqui, essa palestra, para pessoas que eu acho que nunca imaginava na vida que ia estar assistindo aula de imunologia hoje, falando de vacinas, né? Como presidente do CRF São Paulo, né? Imagina, né? Então, doutor Marcos, eu quero aqui agradecer imensamente a sua disponibilidade sempre, né? Acho que eu nunca tive uma negativa sua nos eventos que eu te convidei, né? Então eu fico muito honrado com isso. A gente sabe que a parceria é mútua. É isso mesmo. E assim, a Unilins tem muito que agradecer, a você também pela presença, pela sua disposição, pelos teus ensinamentos. Imagina. E a gente está aqui, né? Você sabe que a parceria está sempre junto aí. Enorme. E você sabe que quando precisar de algo, eu estou à disposição e já quero colocar os meus amigos, professores também, alunos, né, já à disposição aí do Conselho de Farmácia, à tua disposição. Muito obrigado. E que Deus abençoe muito a tua vida e tome muito cuidado em São Paulo, porque quanto mais gente, maior as probabilidades, né? Maior o risco. Então, acho Ivone, que eu queria agradecer, viu, cara? Eu que agradeço a você, a Unilins aí, claro, por propiciar esse espaço, a você pelo convite. Fico muito honrado de poder conversar com quantidade enorme de colegas e professores, enfim, de participantes. Espero ter contribuído. É muita coisa, não dá para falar tudo, mas assim, eu espero ter contribuído um pouquinho e estou sempre à disposição. Para mim é um prazer quando eu posso conversar com colegas, com professores, para poder trocar informações e conhecimento. Então, não me atrapalha em nada, muito pelo contrário. Todas as vezes em que eu puder, estou à disposição sua, da Unilins. Então, muito obrigado aí também pelo espaço e para a gente poder, por a gente ter podido conversar um pouquinho, não só sobre a doença, mas o papel do farmacêutico em toda essa situação nova, porém importante da população, da saúde pública mesmo, que a gente contribuiu e muito. Então, muito obrigado, viu, Giovanni? A todos vocês, uma boa noite e boa sorte também, e se cuidem. Boa noite, Marcos. Fica com Deus aí. Vocês também. Bom trabalho. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.
Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Tá? Boa noite, Giovanni. Ótima Boa palestra, noite. excelente. Que bom, né? Que joia. Isaura, eu vi tua pergunta Ótima aqui. palestra. Eu não sei o que aconteceu, mas depois eu vejo aqui, passo o teu nome para o NUP, tá? Às vezes não dá para responder todo mundo, viu, gente? Que a gente fica aqui tentando pegar as perguntas, as questões e puxado, tá bom? Obrigado, Marcos. Grande abraço. A palestra vai ficar depois gravada. Se alguém quiser a gravação, tá? Eu estou terminando a gravação aqui agora. Opa, beleza. Falou aí, Giovanni. Até mais. Olha, você tá chique nessa estica, nessa foto aí, hein, cara? Você tá parecendo um magnata americano, velho. Então, você viu? Mas é isso aí, Giovanni. Depois nós conversa mais. Um abraço, cara. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Valeu pela palestra. Ótimo. Valeu, Matheus.